Pedro critica tom desrespeitoso de Felipe Luiz. Assim é a manchete do Globo Esporte sobre esse tema que a gente falou sobre no último domingo, aliás. O Pedro, que a gente viu bem como é que foi a reação do Felipe Luiz quando perguntado mais uma vez sobre a situação do camisa 9 do Flamengo. Jogador que a gente sabe que tem muita qualidade, que foi rei da América em 2022 e que para muitos era e ainda é, talvez, a esperança do camisa 9 da seleção brasileira para ganhar um Hexa. Então esse é o tamanho do Pedro para o Flamengo e para o futebol brasileiro. E esse jogador a gente vem vendo cada vez menos em campo pelo Flamengo, naturalmente, claro, pela seleção brasileira também. A verdade é que desde a lesão do Pedro no ano passado, pela seleção brasileira, naquela data FIFA fatídica, não vem sendo a mesma coisa o desempenho dele com a camisa do Flamengo. Apesar de ter marcado gols, isso aí obviamente tem que ser dito, tá? É um atacante que, mesmo quando está mal, ele entrega gols. Isso mostra, de novo, a qualidade dele, o faro de gol dele, ponto. Mas futebol não se sustenta somente em você empurrar a bola por dentro do gol de vez em quando contra um adversário mais fraco que o seu time. O futebol em alto nível, ainda mais para o nível de exigência do Flamengo, é você performar em alto nível constantemente. É você funcionar em diversas fases do jogo. E isso, segundo o que o Felipe Luiz falou, a gente comentou melhor sobre a fala dele no outro vídeo, vem faltando do Pedro, principalmente nos treinos, né? E gerou uma reflexão muito importante que eu acabei nem entrando muito naquele vídeo, mas sobre a importância do GPS nesse tipo de avaliação, porque muitas vezes a gente fala que o jogador não está indo bem pelo olhômetro, né? Porque a gente é torcedor e também, às vezes, analista e tal, e a gente está ali vendo o cara e vê que ele não está se movimentando tão bem. E aí depois a gente pega ali a estatística dele no SofaScore, sei lá, e a gente vê que o cara correu pra caramba. O GPS não tem esse erro, né? Não mente. Então, a importância do GPS para esse tipo de decisão. Muitas vezes você vai ver o jogador que você sabe que é melhor do que o outro que está jogando sendo deixado de lado pelo seu treinador. Fica aí uma das explicações. Claro, nem sempre vai ser isso, mas uma das explicações é essa. Enfim, por que a gente está aqui falando sobre isso de novo? Como eu falei, a manchete ali do Globo Esporte, né? Pedro reconhece rendimento abaixo, mas critica tom desrespeitoso de Felipe Luiz. O Pedro soltou uma nota oficial no seu Instagram, uma nota ali até bem direta sobre o tema. Assim, um esclarecimento importante. Eu acho que esse tipo de situação você tem que sempre ler e ouvir os dois lados. A gente ouviu e leu o Felipe Luiz, e agora vamos ler e, quem sabe, em breve ouvir o Pedro. A nota dele diz o seguinte, abre aspas, uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante minha última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa, saudações rubro-negras. Fecha aspas. Bom, sobre essa nota, coisas importantes. A primeira, ele fala que um membro do departamento de futebol colocou ele à venda e descartou para a sequência da temporada. Isso foi um tema que a gente nem chegou a abordar muito por aqui e que eu não vou me aprofundar muito nele para não perder um pouco da pauta do vídeo, mas que foi o José Boto falando para jornalistas que cobrem o Flamengo que o Pedro estava à venda, que haveria ali um valor em específico que se qualquer clube chegasse e fizesse a proposta, o Flamengo aceitaria vender. E aí houve o polêmico vazamento dessa mensagem por parte de dois jornalistas em específico, que eu não vou citar nominalmente, e que repercutiu muito até porque é uma violação da ética jornalística e, sei lá, é minha opinião, você pode discordar, mas tudo bem. Na verdade não chega a ser muita opinião, porque está previsto no Código de Ética do Jornalismo, mas enfim. E aí ele se refere a esse episódio aqui, quando ele diz que um membro do departamento de futebol colocou ele à venda e descartou para a sequência da temporada, e aí fica explicado, da parte do Pedro, o porquê dessa baixa de rendimento. Não é que justifique, mas explica de onde veio isso. Não foi por acaso, não foi corpo mole, como muitos falaram assim, né? Ah não, o Pedro tá de sacanagem porque não tá sendo titular e tal, né? Tipo de especulação que surge nesse tipo de situação, normal que surge inclusive. E a segunda parte, né, em que ele fala assim,
A explicação para não estar relacionada era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Veja bem, isso aqui é um ataque direto à fala do Filipe Luís, a forma que a fala dele foi feita. Direito do Pedro. Você pode concordar ou discordar, mas direito do Pedro. A fala do Filipe realmente foi muito enérgica. E ele deu a entender que a situação era mais longeva do que realmente é. Pelo menos, segundo o Pedro está colocando aqui. Pedro diz que durante a última semana ele tem rendido pouco. E da forma que o Felipe colocou, eu entendi que ele vinha rendendo pouco já há algum tempo. E, por exemplo, no Mundial o Pedro pouco entrou em campo. Sabe? Então, sei lá. Esse tipo de coisa ainda ficou um pouco sem esclarecimento. Que, na verdade, esse que é o ponto que fica a interrogação ainda, né? O Pedro, ele não foi titular do Flamengo no Mundial. O Flamengo no Mundial, por exemplo, contra o Bayern de Munique, foi o Plata como centroavante. Contra o Chelsea havia sido, se eu não me engano, o Luiz Araújo centralizado. Posso estar ficando doido. Enfim. Então, assim, cara, ok, essa última semana ficou de fora por causa disso, compreendo. E esses outros momentos? Qual foi o critério por trás? Isso aí eu pergunto tanto ao Felipe quanto ao Pedro, sabe? Por que o Pedro não vinha estando em campo pelo Flamengo? O que estava faltando para que o Pedro... Que, aliás, que o Felipe... Caraca, é isso mesmo, que o Pedro estivesse em campo pelo Flamengo. Foi corpo mole, foi escolha técnica. Você vê um clima meio bélico das duas partes, porque o Felipe foi enérgico, o Pedro, apesar de mais contido, foi enérgico também. E é assim, desculpa, eu sou obrigado a dizer isso. Você não pode confiar cegamente na palavra de ninguém, porque interessa a os dois que a narrativa favoreça a eles, pô. Eu não acho que eles são, não pelo menos por natureza, desonestos intelectualmente. Eu acho que eles respeitam muito a torcida do Flamengo e, enfim, do futebol no geral. Mas nesse tipo de situação mais bélica, parece que é meio que cada um por si. Então eles vão falar aquilo que atenda mais ao interesse da narrativa que eles queiram construir. Não acho impossível. A essa altura falta só o esclarecimento do Flamengo mesmo, porque já tivemos o Felipe, já tivemos o Pedro. O Flamengo quando vier, enfim, a gente vê e tenta emitir alguma opinião por aqui. Eu sou meio cético em relação a posicionamentos assim. Eu acho que jogador, treinador nunca vai abrir o jogo 100%. Sempre vai ter um interesse por trás. Então resta saber quem que tá mais interessado, quem que tá fingindo mais ali. Para mim, houve um desentendimento. Não duvido que essa situação toda do José Boto tenha facilitado que o Pedro perdesse rendimento, mas me parece uma coisa de mais tempo. Não me parece uma coisa de agora, da última semana. Me parece uma coisa de meses, inclusive. Desde que o Pedro voltou da lesão, ele não vem tendo minutagem constante. Eu lembro dele em campo em jogos da Libertadores, contra equipes mais fracas, contra a Deportivo Táchira da vida, e jogos do Brasileiro e do Mundial, o Pedro ficando de fora. Então fica esse questionamento pessoal meu aqui. Bom, fico por aqui também. Obrigado pela sua audiência, sempre a recomendação do like, da inscrição e do comentário, que são muito importantes. Não menos importante do que tudo isso, sugira temas para eu comentar aqui embaixo. Sei que ninguém me pediu opinião, mas eu estou aqui para falar mesmo assim, então, pelo menos que seja aí uma coisa que você queira ouvir ou ler ou etc, ou até para gerar algum debate aqui e seguir nessa linha aqui de falar sobre futebol nesse canal. Tamo junto, valeu e até a próxima.